bem-vindo ao canal Espiritismo em Ação. A nossa ideia aqui é tornar esse canal um espaço de disseminação dos conceitos da doutrina espírita e de divulgação de atividades do movimento espírita. Através da produção de conteúdos, vamos buscar resgatar a memória da nossa doutrina espírita, trazendo informações dentro de um contexto histórico e cultural, prezando sempre pela fidelidade doutrinária. Também vamos utilizar o canal para divulgar atividades que são realizadas na Casa dos Espíritas em Rio Claro, instituição a qual estamos vinculados por fortes laços de amizade e de fraternidade. Então, se você tem curiosidade de saber mais sobre a doutrina dos espíritos, ou ainda tem afinidade com os temas vinculados à história de personalidades e de fatos que marcaram o movimento e a doutrina espírita, se inscreva nesse canal. Vamos formar uma comunidade do bem em torno do conhecimento e do aprendizado. Então, seja bem-vindo! Olá a todos os amigos e amigas que acompanham o canal do IFEP, Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, e também o canal Espiritismo em Ação. Estamos iniciando aqui o segundo episódio da segunda temporada da nossa série Filosofia e Livre Pensar Espírita. Hoje, de uma maneira muito especial, nós vamos receber o amigo, professor e pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor Rodrigo Rosal, para falar sobre o seu livro, que eu tenho aqui um exemplar, Senso Moral e Direito Natural, aproximações entre a ética platônica e a teoria espírita. Então, seja muito bem-vindo, professor Rodrigo. Gostaria de pedir para você se apresentar com mais detalhes e nos brindar, com a apresentação aqui em torno do seu livro. Seja bem-vindo. Olá, meu amigo. Um bom dia para você, Lindenberg. Um bom dia a todas e a todos que nos escutam. A alegria, a felicidade, o contentamento é meu de estar aqui. No ano em que se celebra 15 anos, do Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, em que eu deixo aqui registrado o meu reconhecimento, agradecimento e o meu aplauso pelo empenho, pelo esforço e pela concretização de ações que você, junto com outros e outras, vem desenvolvendo tão bem. Para quem me escuta e não me vê, eu sou um homem branco, com cabelos castanhos escuros, já com algumas mechas brancas, tenho 48 anos de idade, tenho 1,70 m, aproximadamente 71 quilos, estou usando, nesse momento, uma camisa de manga curta verde, e óculos com armações pretas. Eu falo desde minha cidade natal, Recife, em Pernambuco, onde eu moro e atuo. Como você já falou um pouco, eu estou vinculado nesse momento e pretendo continuar a minha carreira toda como professor efetivo do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural do meu estado de Pernambuco, a UFRPE. Nesse departamento, eu, junto com outros colegas, somos responsáveis por ministrar os componentes curriculares e fazer pesquisas correlatas na área de fundamentos da educação e políticas públicas. Então, eu recebo os estudantes, geralmente no primeiro semestre do curso, estudantes de licenciaturas diversas, física, matemática, química, etc., que estão iniciando, na maioria, a vida universitária. Nosso público-alvo aqui não muda, não fica, não dista tanto de experiências outras que eu tive. Bom, nesses 48 anos de vida, eu estou vinculado ao ensino superior há 24, Lindenberg, metade da minha vida. Eu me formei inicialmente em Direito na Universidade Católica de Pernambuco, em 1999, completou agora em julho 25 anos. Fiz estágios enquanto estava no curso, voluntários, no núcleo de prática jurídica que a universidade tinha
manutenido por ela, com intercâmbio e convênio com vários órgãos em que a gente podia estagiar. Tive experiências com magistratura, com Ministério Público, com advocacia ainda durante o curso, mas uma que eu gosto muito de destacar, que é a monitoria, que é um instituto para quem já fez ou faz universidade privada ou pública, que sabe que é aquele onde a aluna ou o aluno tem a oportunidade de ministrar aulas em compartilhamento, propriamente pedagógico, né? Ajudando, coadjuvando a professora ou professor em sala de aula. Isso se deu nos anos de 96, 97, quando eu estava na metade do curso, aproximadamente, e foi ali que eu tive a impressão, a intuição, e que veio sendo construída e hoje se transforma numa convicção, de a minha carreira voltasse especificamente para o ensino superior. Então, eu procuro ser alguém que atua na educação, me constituindo enquanto educador e um professor profissional também. Eu advoguei o suficiente só, depois de ter encerrado o curso e feito o exame da ordem, para me convencer efetivamente de que não era aquela maneira que eu queria atuar como jurista, embora seja digna e nobre, como tantas outras que ajudam a formatar, a conformar esse complexo sistema de justiça que a gente tem no nosso país, especificamente, mas eu me via ensinando noções introdutórias, propedêuticas, nomeadamente filosofia, do direito, introdução à ciência, ao estudo, ao pensamento jurídico, história das ideias jurídicas, hermenêutica jurídica. Esses são componentes curriculares que costumam aparecer no primeiro ano do curso, e nas instituições privadas onde eu pude atuar, inclusive na casa que me formou, na Unicap, eu começava a aparecer e interagir com os estudantes efetivamente a partir desses temas complexos que convergem, que imbricam em uma reflexão que encontra pontos de interseção com a filosofia política, com a ética, com os pensamentos e os componentes curriculares da filosofia como um todo. Então, por dentro dessa construção, atuando majoritariamente com um público jovem, quando eu digo jovem, na casa dos 18, 19, 20 anos, nos primeiros períodos do curso de Direito, de 2001 até 2012, aproximadamente, e, em paralelo a isso, eu comecei a fazer concursos para professor substituto e vieram a dar certo, onde eu tive a oportunidade de ministrar esse componente curricular que eu hoje ensino, fundamentos, né, ou filosofia aplicada à área educacional, filosofia da educação 1 e 2, costuma aparecer em licenciaturas outras, pedagogia, por exemplo, e fundamentos da educação, para licenciaturas diversas, como eu disse. Isso eu estou citando o ano de 2002, 2003, como professor substituto da UFPE, e depois retornei como substituto mais uma vez em 2011 e 2012, também na mesma UFPE, até por fim ter êxito em uma seleção, entrar para o serviço público como professor efetivo a partir do ano 2013. Então, só para você e as pessoas que nos escutam poderem entender como é que eu fui me aproximando de temáticas que para mim são muito caras, convergentes, que tem como plataforma comum um pensamento crítico, criativo, cuidadoso, que dimana e que volta para o campo filosófico. Não à toa, por conta dessa experiência de monitoria, por conta de pesquisas voluntárias que eu fiz ainda no meu primeiro curso de graduação, quando eu fiz mestrado na UFPE, isso se deu em janeiro de 2000, a seleção, e foi concluído em junho de 2002, foi onde justamente eu pude aprofundar essas questões que me eram caras e ainda me são, de filosofia do direito. Nesse mestrado, eu desenvolvi o texto que você apresentou hoje como livro e encontrei professores instigantes, intrigantes e generosos no sentido de abraçarem uma temática que não é fácil. Não sei se estarei dizendo agora uma informação imprecisa, né? Mas ela não soará
irresponsável, isso pode ser checado, mas eu acredito que até aquele ano 2000, 2001 e 2002, na Faculdade de Direito do Recife, na UFPE, no programa de pós-graduação estrito sensu, no mestrado e no doutorado, não havia sido apresentada uma dissertação no campo específico disciplinar de filosofia do direito que dialogasse com os textos propriamente kardecistas. Então, como o título do livro e o título dessa sinopse, né, desse roteiro que eu estou compartilhando com todas e com todos aqui agora, mostra que eu estou tentando dialogar com a noção de senso de justiça, de senso moral, como está escrito numa das respostas do Livro dos Espíritos, e o que a gente chamava de justnaturalismo, ou direito natural, que não tem só um, né? São justnaturalismos, plural. E aí, o subtítulo mostra, efetivamente, quem são os dois autores ou as duas matrizes teóricas com as quais eu estava querendo dialogar. O Platão, né? De onde é possível recolher, retirar por dentro da sua ontoepistemologia ou dos diálogos que ele nos mostra reflexões próprias e reflexões de outros também, onde ele procura fazer uma síntese de uma forma literária muito significativa do que seriam ideias, proposições, teses discutidas na Grécia Antiga àquela época. Então, é razoável dizer, como eu dizia àquela época, e é possível os pesquisadores platonistas especificamente corroborarem isso, ou infirmarem, caso queira, mas não é possível negar que você consegue recolher das ideias postas, inseridas, insertas nesses diálogos platônicos, você deles retirar uma dimensão ética. Então, isso, para mim, é um fato, e não só para mim, era um fato. E depois, quando eu fiz o doutorado em filosofia, que finalizou em 2010, eu não trouxe mais o espiritismo para reflexão, achei que ficaria repetitivo, mas aprofundei a questão da justiça a partir de uma abordagem epistemológica e ética em um diálogo especificamente dele, que eu vou citar rapidamente aqui um trecho também, que se chama República, a República, né? Onde é um diálogo já intermediário, caminhando para a fase de maturidade platônica, que nos seus 10 livros tergiversa, dialoga, reflexiona com diversos temas, e a justiça é um tema central que perpassa o diálogo do começo ao fim. Então, sou formado na área de Direito, com mestrado na área de Direito, com a dissertação, é o que vocês vão ver, uma sinopse aqui agora, e eu agradeço essa chance. Mantive o livro que você apresentou, da forma como estava elaborado praticamente na dissertação, com uma dupla finalidade, Lindenberg. Primeiro, estimular as pessoas de graduação, de pós-graduação, que estão no início do seu percurso acadêmico, formativo, escolar em nível superior, para se lançarem a ensaios filosóficos, a textos, e darem a conhecer esses textos, mostrando as convicções que eu tinha à época, e algumas eu ainda as tenho e já estou compartilhando aqui um pouco com todas, e mostrar também os equívocos, porque, na minha concepção, pesquisa também é isso. A pessoa que hoje lerá esse livro que você apresentou tem a chance de ver como eu escrevia entre 2000 e 2002, o livro fora publicado, publicizado, com lançamento na Academia Pernambucana de Letras, por ocasião do Sesc Centenário da publicação do Livro dos Espíritos. Então, em 2007, com apoio de alunos de uma instituição que eu ensinava aqui e de professores amigos, inclusive o professor que faz a apresentação, prefácio do meu livro também, nós fizemos esse lançamento formal. Nesses 17 anos, Lindenberg, eu continuei estudando o Espiritismo, mas não por dentro da academia. Então, eu apresentei esse livro em várias instituições de ensino superior privada por onde eu circulava aqui no estado de Pernambuco, Olinda, Jaboatão, Recife, nomeadamente, e ele teve uma boa recepção porque os estudantes e os colegas professores viam um esforço sério de não fazer proselitismo, dogmatismo, embora, sim, uma postura de apologia, no sentido de defender
a pertinência dos textos propriamente kardecistas, que também neles encontram-se temas que tocam várias áreas do conhecimento humano. E a mim o que interessava mais imediatamente era essa que está começando a ser exposta aqui. Então, disse quando eu fiz o curso de Direito, me formei há 25 anos, disse que essa inclinação para a área mais filosófica, histórica, argumentativa da área de Direito era e se mantém até hoje, disse que isso pré-existe a minha entrada no curso de Direito e continua após eu ter saído. Fiz mestrado em Filosofia, fiz doutorado em Filosofia, mais perto da área de epistemologia e de ética, e, como eu disse, os interesses convergiam todo para a área da formação humana e da educação. Por isso eu me encontro onde hoje estou. E essa fala aqui minha, essa primeira apresentação, é para as pessoas terem uma ideia de como isso impactou e impacta a mim ainda. Enquanto estava fazendo o curso de Direito, o mestrado de Direito, eu estava tendo uma vivência prática e um estudo organizado por mim, com a ajuda de outras pessoas, no núcleo espírita familiar, na cidade de Recife, na casa da avó materna da minha esposa, na Zona Norte, aqui de Recife, que eu tinha começado o relacionamento com ela há mais de 25 anos. Então, ela me apresentou de maneira muito respeitosa, o interesse foi meu e ela me levou até a casa da sua avó e dos seus tios e suas tias por parte de mãe, onde aconteciam reuniões que eu acredito que são muito assemelhadas a tantas outras que aconteciam e acontecem no nosso país. Uma sistemática de fazer uma prece, uma sistemática de ouvir um pouco orientações gerais dos guias, e no meu caso, rapidamente fui chamado para organizar um grupo de estudos para as pessoas mais jovens e para as pessoas mais velhas também, onde a gente discutia os textos espíritas e também trazia temáticas contemporâneas, que ainda são hoje, para discutir a partir e além dos textos espíritas. Isso se manteve até o ano de 2019, 2020, com a pandemia, com o envelhecimento dos membros desse grupo e até morte também de alguns deles. Então isso ficou mais arrefecido, mas eu me mantive estudando o espiritismo. Não me fazendo conhecer, né? Como você até brincou comigo, para o público que nos escuta aqui agora. Onde é que você estava, Rodrigo? Aí eu brinquei. Na moita. É um bom lugar de observação. E me entenda quem escuta. Então, nesses 27 anos de leituras, em alguns momentos sistemáticas, fruto de um estudo acadêmico, como esse que está sendo aqui exposto, em outros por questões mais minhas, existenciais, reflexivas, eu não me afastei dos textos espíritas. Minha prática espírita hoje se concentra a uma reflexão em casa familiar. E voltei a estudar sistematicamente o espiritismo, apresentando agora trabalhos em eventos, a partir da minha vinculação de fevereiro para cá, a gente está em outubro, né? Hoje é dia 21, há 8 meses aproximadamente, fazendo o curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita, organizado pela ABPE, pela Universidade Livre Pampédia, com apoio de livros publicados pela Comentes, que Dora Encontre é a pessoa que está capitaneando isso. E lá nós nos conhecemos, você como tutor de outras turmas e dessa turma 20 que eu estou. Então, acho que esses 10 minutos para as pessoas terem uma ideia da minha aproximação com o espiritismo, totalmente intuitiva, intelectual, minha sensibilidade se limita a isso e eu estou muito bem com isso. E esse texto foi fruto dessa dissertação de mestrado, desenvolvida, apresentada em junho de 2000, finalizada, apresentada e sustentada diante de uma banca em junho de 2022. O meu interesse também da publicidade, eu lhe dei um livro e dei a vários outros pesquisadores e professores por ocasião do nosso encontro lá em São Paulo com a Dora e com outras pessoas há 3 meses e meio atrás, é que as pessoas possam ler o livro e fazer apontamentos. O que gostarem e concordarem, reconhecer também, e o que tiverem de sugestões, para que agora sim, com essas observações judiciosas, criteriosas, oportunas, atuais, meu interesse é expandir, aumentar esse texto. Agora, acredito eu, com condições de ser ainda mais aprimorado, não só pelas observações que vocês me tragam, mas a partir da minha formação
no doutorado em filosofia, onde eu pude aprofundar o pensamento platônico, convivendo com gente que, sobre Platão, estuda muito. E isso é relevantíssimo, que qualquer um faça, no meu caso aqui, porque o interesse é óbvio. Então, como é que eu organizei essa fala de maneira, espero eu, didática, clara, compreensível, para quem é da área de direito, da filosofia e para quem não é, principalmente, e de maneira que não canse. Então, numa página, quais são as proposições? Bom, o título você já leu. Então, eu quero dialogar com o que é que tem a ver com a ideia de um direito natural, onde ele se radica, ou se é a partir disso que se radica a ideia de senso de justiça, sentido de justiça, desse sentimento moral, desse senso moral que o Livro dos Espíritos diz que os espíritos têm, que nós temos, e fazendo um entrecruzamento entre o que Platão fala nos textos deles e o que Kardec diz nos seus. Eu parto de uma premissa e de alguns pressupostos, Lindenberg e todos e todas que nos ouvem. A premissa é, eu pensava assim há 20 anos e penso assim hoje. Isso aí eu não mudei. Existe um senso de justiça a ser conhecido, a ser nomeado, a gente nomeia ele, e a ser revelado. A partir dessa premissa, eu coloco alguns pressupostos. Isso aqui não é um rol exclusivo, taxativo, é apenas um esforço de síntese, uma esquematização para mim e para quem nos ouve. Pressuposto ontológico. Enquanto seres espirituais, na minha compreensão, a partir dos textos espíritas, é correto dizer que somos gerados de uma mesma forma, com respeito às pautas identitárias que ganham relevância na questão da diversidade, a democracia, a equipotência, repensar toda a forma de nos constituirmos enquanto sociedade, comunidades, etc., de sermos humanos numa forma de humanização inclusiva e não excludente. Eu não estou desligado disso. Mas isso não exclui, isso não nega, isso não entra em contradição com um pressuposto ontológico que nós somos gerados da mesma forma. Eu costumo usar a imagem, né, não é para chocar nada, mas como se fosse um mesmo ventre gerador de espíritos, ou de seres espirituais. Nós. 2, pressuposto epistemológico. Se há um senso de justiça a ser conhecido, se somos gerados da mesma forma, por que nem todo mundo se entende sobre esse senso de justiça ou sobre essa possibilidade de conhecer, essa cognoscibilidade dessas leis ou desses princípios que existem em alguma dimensão nossa e que podem ser acessados, ativados? Ora, por que a gente não se entende? Aí um pressuposto epistemológico. Veja, estamos em momentos distintos de compreensão. Isso é um fato. Isso não dá para entender, na minha compreensão, sem colocar, ao menos como hipótese de reflexão filosófica, a ideia de pluralidade de vidas, a ideia de seres pluriexistenciais e a ideia de reencarnação. Então, não estamos no mesmo momento de compreensão. Isso não tem nada que venha a criar uma hierarquia opressora em relação a quem sabe mais e a quem sabe menos, mas respeita um fato, que é que podemos ter mais maturação, não em termos de quantidades de vida, mas em termos do que foi vivenciado a partir dessas existências. Então, pressuposto ontológico, pressuposto epistemológico. E o axiológico. Não tinha sentido a gente ter um senso moral ou um senso de justiça se ele não pode ser nomeado, conhecido, se a gente não tem essa base comum, embora tenhamos momentos diferentes de compreensão, se não houvesse valores e princípios a serem nomeados. Essa é a minha convicção ainda hoje. Bom, apontamentos a partir dos textos espíritas. Para quem estuda o espiritismo há tempo, para quem não estuda, todo mundo se concentrando nesses itens aqui. Eu procurei fazer um recorte, não vou citá-los, nem procurei abrir aqui para que não canse, mas para mostrar respeito pelo texto. Então, o texto, o contexto e o meu texto. Então, respeitando o texto, respeitando o contexto histórico, social, cultural, filosófico, político em que ele foi feito, eu dou o meu texto, a minha interpretação. Então, da forma literal como está entre essas questões, a 17 e a 20 do Livro dos Espíritos, no contexto em que ela se encontra no Livro dos Espíritos, no contexto em que ele foi feito, o meu texto é
quais são os limites e as possibilidades do conhecimento. Porque numa desses itens, você sabe, Lindenberg, e quem estuda também um pouco isso, sabe, que diz que é dado ao homem tudo conhecer. Primeiro a gente tem que perguntar o que é esse tudo, o que é conhecimento. Sempre vai haver essas problematizações. Eu não vou poder, e eu sei que o tempo aqui também não é para isso, para a gente deslindar, mas para que o ouvinte, quem nos escuta, pense quantas implicações isso tem. Não é dado ao homem tudo conhecer. Ora, se isso é um fato, mas ao mesmo tempo a gente tem a necessidade de avançar no entendimento. Como é que a gente relaciona? Isso é um dilema? Isso é um pseudo-problema? Ou isso é uma questão que merece ser levada em consideração? Então, quais são os limites da cognoscibilidade dessas supostas leis ou princípios naturais, porque feito por uma entidade chamada Deus, e que nós participamos dessa natureza dessas leis, que é acessada, que podemos acessá-la, mas há limite para isso. Como é que a gente harmoniza isso? Fonte de inteligibilidade e de individuação. Isso é muito interessante. Então, quando vai falar do instinto, da inteligência, o Livro dos Espíritos vai falar de onde a gente retira a inteligência individual. Então, esse princípio de individuação dos espíritos e o princípio da inteligência em nós é retirado em uma das respostas desse item, né? Como se fosse da inteligência universal. Então, porque todos são gerados pela mesma forma, né? Porque há valores a conhecer, porque é possível, existe um senso de justiça, apenas há uma alternância de compreensão, porque estamos em momentos diferentes. Mas essa fonte de inteligibilidade pode ser aprimorada, porque esse uso dessa fonte da inteligência pode ser aprimorado e será no nosso processo de individuação. 3. Percepção e sensação. Esse trecho é fantástico do Livro dos Espíritos. Então, o choque biológico da reencarnação altera a nossa percepção. Por outro lado, é necessário para a nossa evolução. Então, mas efetivamente, como é que a gente... Então, por outro lado, diz também no Livro dos Espíritos que quando a gente desencarna, por estarmos mais, vou usar uma expressão minha, desembaraçados desse entrelaçamento, dessa tessitura corpórea, material, teríamos então a possibilidade de acessar uma compreensão que não temos pleno acesso quando estamos no corpo. Isso não é simples. Uma das últimas aulas com o professor Márcio, né, lá do Rio de Janeiro, que você conheceu também, ele deu uma parte do módulo que a gente teve agora na pós com ele, eu tensionei essa questão. Quando um item muito problemático para mim do Livro dos Espíritos é quando eles respondem à primazia do mundo espírita ou espiritual sobre o mundo corpóreo. Quando diz que o mundo material ele poderia nem ter existido sem haver prejuízo do mundo espiritual. E a gente discutiu um pouco isso lá, mostrando que isso pode descambar para uma visão mística, prejudicial ou desengajadora da necessidade das nossas lutas sociais, culturais, da nossa atitude de engajamento, apesar de nos sabermos interexistenciais e pluriexistenciais, e que a nossa existência espiritual, muito possivelmente, antecede a nossa existência física, isso não significa menoscabar, diminuir, aviltar a relevância da nossa experiência aqui. Mas é um problema. Entende? Não é um problema só da filosofia ou só da área jurídica. Isso envolve psicanálise, psicologia. Então, veja como essas questões podem ser desenvolvidas, não por um mesmo espírito. Eu declaro minha incompetência para um número amplo de questões, mas acho que mostro um pouquinho de cuidado quando coloco esses apontamentos. E a ideia de parâmetro para a ação justa e a lei natural, reforçando tudo isso que eu disse. Onde está escrita a lei divina? Na consciência. O homem acessa essa lei? Sim. Essa lei foi ensinada desde sempre? Foi. Aí eles dão um exemplo que eu não sei, quando eu digo eles, Kardec selecionou isso como alguém que escreveu e fundou o Espiritismo a partir dos diálogos e das informações que colheu dos espíritos que se apresentaram para ele, coloca 10 leis morais.
Mas os espíritos têm um cuidado de dizer assim, isso é só para ajudar vocês a se entenderem, não é que isso aí não esgota tudo, ou não significa que possa ser só apresentado assim, para a gente não cair no que eu acho que seria muito complicado, um justnaturalismo de conteúdo físico. Aquele mandamento, aquele imperativo que vem na forma de uma sentença, faça ou não faça. A gente sabe que isso traz muito problema. Pode ter uma finalidade pedagógica em algum momento, mas chega um outro momento que a consciência espiritual vai necessitando de outras plataformas de reflexão, que eu acho que é o caso do momento presente que a gente tem hoje. Agora, os apontamentos a partir dos textos propriamente platônicos. Para quem é um platonista, estuda Platão, eu peço a compreensão no tempo aqui, né? Eu sei o que é fazer uma tese de doutorado em um autor propriamente. Em filosofia, você sabe, Lindenberg, a tendência é você fazer um recorte de um autor especificamente, de um tema dentro desse recorte do autor que fez, mas eu também estou convencido de que esse modo de fazer filosofia não é o único. Então, se posso ser, de alguma maneira, admoestado, advertido de que combinar autores enfraquece o mergulho entre eles, não sei se é sempre assim, não sei se isso aconteceu com o meu texto, vocês que vão ler depois digam. Por outro lado, também acho que pode ser enriquecedor você comparar, como eu usei a expressão, aproximar, não é confundir. Eu mantenho os dois íntegros e faço questão até de citar muitos trechos na íntegra, né, em diálogos recortados ao longo do livro. Aqui eu dou um exemplo. A própria ideia de justiça, não existe só uma concepção de justiça discutida por Platão em um diálogo chamado República. Então, minha tese de doutorado, por exemplo, eu falei de a justiça e sua imagem. Aí eu trabalho contradição ou coerência entre os argumentos de um personagem só desse diálogo, o Trasímaco. Mas o leitor desse livro que você apresentou, que foi a minha dissertação no mestrado, vai ver eu citando trechos da República, porque é um diálogo incontornável. Fala justamente do que seriam as concepções de justiça. Uma delas, a justiça como identificada como um bem, mas não só o bem próprio, e aí vai. A outra, a ideia de capacidade aparentemente inata de perceber, compreender e de aprender. Isso garante a possibilidade de você acessar esses princípios éticos, ontoepistemológicos. O Mênon mostra isso quando Platão discorre a experiência de Sócrates com um escravo que, em tese, não teria condições de acessar um conhecimento para um grego culto da época. Letra C. A função da alma no conhecimento e ou no reconhecimento da verdade. No Teeteto, homenageando um matemático da época, onde vai fincar a ideia e o método socrático e colocar esse método chamado elenkos, que a gente chama muito por maiêutica, com um conteúdo irônico, e coloca, tanto no Mênon como nesse diálogo, o Teeteto, esse método em xeque. Então, isso é riquíssimo para que os leitores se instiguem e vejam se é possível fazer essa costura e combinar com essa questão de que há um limite para o espírito encarnado na Terra tudo conhecer, lá em cima do Livro dos Espíritos que eu citei. E, por fim, o senso moral e a lei natural. Esse diálogo é um diálogo muito complexo. Ao contrário da República, que eu pude me debruçar mais, fazer parte de seminários durante 4, 5 anos, depois, no pós-doc, voltar para ela tal, nas leis, por questão de honestidade intelectual, eu não fiz esse mergulho ainda. Mas tive o cuidado, pelo menos, de fazer uma leitura suficiente para identificar argumentos que trazem elementos bons para a discussão sobre essa possibilidade de um direito posto, como a gente chama, um direito positivado, um direito na forma de leis, como a gente vivencia hoje, ser inspirado por uma concepção de direito natural que não seja propriamente teológica, que não seja muito menos sufocante, que não seja sectária, que seja aberta e crítica o suficiente para a gente aprimorar as nossas instituições, que, ao final, eu penso que a intenção é essa. Tenho uma outra consequência disso tudo. Não tenho como provar isso por argumentos agora, mas quero compartilhar essa minha forte impressão. Quanto mais esclarecidos nós formos a respeito das nossas próprias faculdades,
das nossas capacidades, potencialidades, e quanto mais nós nos harmonizarmos e formos nos trabalhando em relação a isso, e interagindo francamente, autenticamente, genuinamente com o mundo, é possível uma diminuição do número de leis. Porque hoje a gente já viu um fenômeno inverso, Lindenberg. A luta por direitos, ou a era de ter direitos, o direito a ter direitos, como Norberto Bobbio falou, e tantos outros, era um dos autores que prefiguravam na época que eu estava escrevendo esse texto aí, né? Falava sobre direito alternativo, direito achado na rua, como uma maneira de se contrapor a um direito posto, formal, seco, a um clamor do povo. Só que a gente viu que isso não foi suficiente para dar conta das mazelas sociais. Então, se legislar não é o único caminho para fazer isso, a educação, no sentido mais amplo do termo, é um fator que precisa ser mais fortemente estudado e efetivado. Bom, eu fico por aqui e retorno para que você possa fazer suas observações. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a você pela excelente apresentação, né? Não terminei de ler o seu livro ainda, mas estou perto, né? E depois eu lhe dou um feedback, mas assim, nenhuma crítica, nada. Para mim, você seguiu um caminho muito interessante dos itens trabalhados. Eu queria ver com você uma questão. Pensando no conceito espírita de justiça, né? E, ao mesmo tempo, pensando também no conceito platônico. E aí, a aproximação entre a ideia de Deus, que está ligada à ideia de justiça na visão espírita, e pensando nas leis positivas a partir da criação do Estado. Então, o meu ponto de tensionamento é como que você vê hoje, no nosso tempo histórico, a organização do Estado, que em maioria nós temos um Estado neoliberal no mundo, né? E como que esse Estado atende ou não, né, o conceito espírita de justiça, se ele está perto disso, se está muito distante disso, né? Ou se esse modelo de Estado é ineficiente para atingir esse conceito. Como que você vê isso? Tá. Primeiro, né? Lembrando, não vou ter condições e nem a pretensão de responder, por exemplo, com base no olhar de um cientista político, que seria muito bom para compartilhar com a gente aqui. Por quê? Por isso que a gente disse, quer dizer, somos espíritos encarnados, mesmo que venhamos dessa mesmo ventre gerador de espírito, mesmo que tenhamos essa mesma possibilidade de conhecer esses princípios, mesmo que esses princípios efetivamente sejam aquilo que devem alimentar a nossa ação humana em geral, transculturalmente, interculturalmente, a gente também reconhece a necessidade provisória de saberes disciplinares. Saberes disciplinares, eu estou dizendo, os campos do conhecimento. Então, quando você fala de modelo neoliberal, eu precisaria agora, para você entender, a gente como educador, que você é e eu sou, professor, ia pegar um dicionário de filosofia política, ou de ciência política, ou de economia política, e o que é o neoliberalismo. Entende, Lindenberg? Para ser extremamente rigoroso, para passar o bisturi cirúrgico conceitual no que é. Eu vou interpretar, você pode dizer se eu fiz certo ou não, como você colocando a palavra neoliberal como valores que vão ajudar, por exemplo, a preponderantemente proteger a ascensão individual sobre o coletivo. Então, portanto, isso vai gerar talvez uma maior exacerbação do nosso instinto egoísta, que vai privilegiar... Só complementando, esse é um valor, a questão do individualismo dentro do sistema capitalista. Mas eu falo neoliberal no sentido de práticas mesmo. Então, o Estado neoliberal, que é a maioria dos estados, né, é um Estado que dialoga com o... Você ficou sem som agora, Lindenberg.
Bom, eu vou aproveitar para dar continuidade, não sei se você me ouve, mas o público, se nos acompanhar, para esse valor do individualismo e essas práticas liberais, né, ou neoliberais, elas podem Oi? trazer Pronto, voltei. muito bem. Mas posso continuar daqui? Depois você ajusta, porque a gente finalizou tão bem. Bom, retomando para o público, você estava falando não apenas como um valor de Uhum, o neoliberalismo agudizar, potencializar o individualismo, uhum, mas práticas neoliberais que uhum. dialogam com, se você quiser complementar Com, rapidamente agora, dialogam com o capitalismo e com os interesses dos grandes mercados, interesses da elite, né? Então, é um Estado que até ele, em alguns países, consegue oferecer uma lógica de bem-estar social, por exemplo, né? A gente tem alguns exemplos aí, Suécia, Finlândia, etc. Mas, no geral, as práticas neoliberais, o quanto elas estão distantes ou próximas do conceito platônico de justiça e do conceito espírita de justiça. veja, eu incorreria em anacronismo, se eu comparasse com Platão. Com os textos espíritas é mais fácil. Por que em anacronismo? Porque, embora a gente possa remeter à história de aristocracia, de democracia, de tirania, a reflexões que Aristóteles fez, que Platão também fez e que outros ao lado deles fizeram e legaram isso para a gente, mas é difícil colocar essa vinculação com a ideia de neoliberalismo. Então, eu pediria licença para não dar uma resposta apressada. Agora, com os textos kardecistas, isso é mais fácil, porque os textos kardecistas foram na virada para a segunda metade do século XIX, onde já existiam teóricos e já existiam essas práticas das quais você fala. Eu entendo que o conceito de justiça, que envolve necessariamente o conceito de amor, né? Fala de lei de justiça, de amor e de caridade. Então a gente pode tentar colocar um axioma: tanto mais amor, né? E aí sempre corre o risco, sempre vão cobrar da gente, Lindenberg, e é compreensível, uma conceituação, né? Mas sempre atitudes mais respeitosas, amorosas, no sentido pleno do termo, não é no sentido piegas ou de enfraquecimento da força nossa, mas atitudes que preservem e respeitem na integralidade a vida, estarão mais perto de um sentido de justiça apresentado nos textos kardecistas. Veja, estou citando textos kardecistas. Eu conheço a obra de Ney Lobo, né? Os 5 volumes de filosofia espírita da educação e a filosofia social espírita dele, escrita há 33 anos atrás. Mas eu vou me vincular a resposta aqui a essa especificação que está no Livro dos Espíritos, nas leis morais, na chamada, cognomeada, alcunhada lei de justiça, amor e de caridade. Então, fazer ao outro todo o bem quanto nos é possível, para mim, isso é incompatível com uma atitude que exacerbe o nosso individualismo. Qualquer que seja o Estado democrático, social, que se vincule a uma pauta de manter o espírito de competição, em tese, o espírito de acumulação para cima, o espírito de querer mais, isso vai se distanciando, na minha interpretação filosófica, existencial, portanto limitada, de um conceito de justiça espírita e justiça social espírita. Agora, eu não sei que nome a gente dará, Lindenberg, para essa nova forma de arrumação social. Eu não sei que nome a gente dará. Você poderia dizer, mas será que é uma ideia de anarquia, etc.? Eu não tenho condições, de maneira séria, de conversar a respeito disso agora. E peço que o público entenda. O cuidado que eu tenho é de colocar questão. Então, essa vinculação que eu faço é como lhe respondi. Resumindo, tanto mais perto de uma prática extensa de todo o bem quanto possível, tanto mais distante, necessariamente,
de atitudes de acumulação de qualquer bem material, de uma necessidade de competição. Ou seja, tanto mais diminuindo essas questões, tanto mais perto de uma ideia, de uma prática de justiça social espírita. É isso, meu amigo. Você cita aqui um texto do Ney Lobo, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Justiça é o processo e o resultado do atendimento pela estrutura social das necessidades materiais e ou espirituais que emergem em sucessivas épocas de uma sociedade em evolução, assegurando a continuidade do desenvolvimento espiritual da coletividade, né? E também trabalhando essa ideia do Ney Lobo e o que a gente está falando, e continuando a olhar para a sociedade atual, a gente tem dois conceitos também que você aborda e que eu queria ouvir um pouco sobre como que você vê a aplicação desses conceitos na atualidade, né? O conceito de progresso dos espíritos e o conceito de livre-arbítrio ou liberdade, enfim. Quando o espírito reencarna, ele tem que lidar com os contextos daquela época em que ele está inserido. Esses contextos vão, mais ou menos, favorecer, né, ao seu progresso individual. Quando a gente olha para a sociedade hoje, como é que você vê um espírito que ele reencarna e vai ter que lidar com o seu progresso, com o progresso social e o uso do seu livre-arbítrio? Como que você vê essa questão? Essas questões estão relacionadas à ideia do tempo de maturação existencial de cada um e também da disposição da sociedade que está, ou seja, da soma dos espíritos encarnados em acolherem esses espíritos da maneira mais afetuosa possível. Então, o livre-arbítrio não vai ao ponto, talvez seja aí que você quer chegar, dizer assim, se esforce que você vence. É só você querer que dá certo. Aí é uma visão ingênua. Você escolheu suas provas antes de estar aqui, você que se vire. Agradeça por estar nesse mundo, etc. Isso seria uma visão rasteira e empobrecedora. A ideia de progresso, como o Livro dos Espíritos traz, e pode até ampliá-la, não é vinculada a um progresso. A gente pode até estar com a ilusão de que progrediu, mas a gente pode estar marcando o passo, já que o Espiritismo diz que a gente não vai retrogradar, mas que a gente pode permanecer estacionário. O que a gente está chamando de progresso pode ser apenas uma ilusão. É assim que eu vejo. Meu amigo, Oi? Finalizando, mas aproveitando, porque dá tempo você fazer o corte, se precisar. Eu estou no meu limite. São 10 horas e 1 minuto. Eu não vou poder continuar. Você então, consegue... A gente vai encerrar. Então, tá. Okay? Então, para todos os amigos que vão acompanhar a gravação, né, convidamos a seguirem o canal do IFEP, Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, e o canal do Espiritismo em Ação. Né, divulgaremos esse episódio em nossas redes sociais e contamos com o compartilhamento de todos e que possam apreciar mais esse encontro de filosofia espírita. Muito obrigado ao professor Rodrigo e estaremos de volta no nosso episódio 3 da nossa série Filosofia e Livre Pensar Espírita. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço.